Olá, gente, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje nós vamos fazer de um jeito diferente, tá? Vocês não vão me ver, apenas minhas mãos. Eu percebi que fazendo a resolução dos exercícios pelo PowerPoint, apenas dando cliques para a resolução, acho que ficou um pouco ruim para mim, pelo menos. Então eu vou fazer dessa maneira hoje. Se ficar ruim, a gente pode tentar de outro jeito. Então eu espero, peço paciência para vocês, tá? Porque a gente está nesse momento de adaptação. Então, qualquer coisa avisem e é nóis. Bora lá, resolução da aula 3. Vamos para o exercício 1, matemática D para quem está perdido. Uma escola recebeu do governo uma verba de R$ 1.000 para enviar 2 tipos de folhetos pelo correio. O diretor da escola pesquisou que tipos de selos deveriam ser utilizados. Concluiu que, para o primeiro tipo de folheto, bastava um selo de 65 centavos, enquanto para folhetos do segundo tipo seriam necessários 3 selos, um de 65, um de 60 e um de 20. O diretor solicitou que se comprassem selos de modo que fossem postados exatamente 500 folhetos do segundo tipo e uma quantidade restante de selos que permitisse o envio do máximo possível de folhetos do primeiro tipo. Quantos selos de 65 centavos foram comprados? Bom, então é o seguinte, eu tenho 2 tipos de folhetos. Folheto 1, folheto 2, certo? Para o folheto 1, eu preciso apenas do selo de 65 centavos. Para o folheto 2, eu preciso do selo de 65 centavos, o selo de 60 centavos e o selo de 20 centavos. E ele falou para mim que vai comprar 500 folhetos desse, certo? E falou assim: eu tenho R$ 1.000 no total dos dois para gastar. Ups, R$ 1.000 no total para gastar, certo? Para comprar folheto 1, os selos do folheto 1 e os selos do folheto 2. Quantos selos eu vou gastar? Quantos selos eu vou comprar, sabendo que eu preciso comprar 500 do folheto 2 e o restante eu vou comprar para mandar o folheto 1? Vamos lá. Então eu tenho que descobrir quantos reais eu vou gastar para comprar os 3 selos para mandar o folheto 2. Então vamos fazer a primeira continha. 65 centavos vezes 500. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30. Com 2 que foi 32. 0,3. Duas casas, R$ 325. Primeiro selo. Segundo selo é de 60 centavos. Professora, eu preciso fazer essas contas? Ninguém vai ver tua prova no Enem. Se você conseguiu fazer de cabeça, percebeu que é na ordem de R$ 325 e que aqui você só vai multiplicar 35, 30 e percebeu que é assim, não precisa ficar fazendo, certo? E agora o de 20 centavos vezes 500. 5 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 1, 0. Beleza. Então, para eu fazer escreto andante, o meu folheto 2, eu vou usar R$ 325 mais R$ 300, 625, mais R$ 100, R$ 725. Certo? R$ 725 para mandar o meu folheto 2. Agora, se eu tenho R$ 1.000, quanto que vai sobrar para poder comprar o selo para o meu folheto 1? Então, eu tenho R$ 1.000 menos 725. Certo? Vírgula embaixo de vírgula. 5, 7, 2, né? Que você vai emprestar, vai dar 0, vai dar 9, vai dar 1. 9 vezes 7, 8, 9, R$ 275.
Então, eu tenho para comprar os selos do folheto 1, R$ 275. Só que não é isso que ele quer saber. Ele quer saber quantos selos de 65 centavos eu vou comprar. Eu já comprei 500 para o folheto 2. Então, agora, eu preciso descobrir quantas vezes o folheto de 65 centavos cabem no meus 65 no meus 275 reais. Basta eu apenas dividir um pelo outro. 275 divididos por 75. Cortei aqui as minhas vírgulas, porque as casas decimais estão iguais. E agora eu vou dividir. Pegar o 275 aqui, dá por 4, dá 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Sobra 5, 4, 5, 6, 7, 3. Dá 0. Eu tô viajando aqui, é 6, né? É 30. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Mas dividindo de 8, né? Porque soma lá em cima, que dá 15. E aqui 260. Beleza? Deu pra entender? Vou voltar. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 25, 26. Porque vai 2. Daí subtrai. 5 menos 0, 5. Aí 7 menos 6, 1. 0. Abaixa um 0. Dá por 2. Vai dar 130. Sobra 20. Ainda dá para baixar mais um 0. Agora vai dar por 3, né? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18, 19 com 1 que foi. É o que basta pra gente, porque agora vai dar uma vírgula, né? Eu vou ter que botar uma vírgula para continuar a fazer a minha resolução. Então, 423 folhetos é uma... 423 selos de 65 centavos é o máximo que eu consigo comprar com 275 reais. Então, a resposta... Eu virei a folha assim, que hora? Era pra virar. Resposta, então, vai ser 500 selos para fazer o folheto 2, mais 423 selos para fazer o folheto 1. Isso dá 923 selos. Certo? Resposta, letra C. Beleza? Espero que... Eu tô tentando me organizar aqui na resolução dos exercícios, tá? Vamos ver se eu consigo fazer desse lado, se vai ficar ruim de ver. Acho que dá pra fazer, né? Acho que não, vou passar a folha. Vou fazer, depois eu uso como rascunho. Então, exercício de número 2 agora. O salto triplo é uma modalidade do atletismo, em que o atleta dá um salto, o salto triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em um só pé, uma passada e um salto, nessa ordem. Sendo que o salto com impulsão em um só pé será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu a impulsão. Na passada, ele cairá com o outro pé, do qual o salto é realizado. Então, ele dá um salto, pula, troca de pé, pula, troca de pé, pula. Pelo menos que eu entendi. Uma passada e pula, uma passada e pula. Acho que é assim. Um atleta da modalidade salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 metros e do terceiro para o segundo salto, o alcance diminuía a 1,5 metros. Querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova, e considerando os seus estudos, a distância alcançada do primeiro salto teria de estar entre... Olha só. Então, ele quer alcançar 17,4 metros, certo? E ele percebeu o seguinte. Vamos chamar o primeiro salto de S, tá? Porque eu vou ter que fazer uma caminhadinha aqui para conseguir resolver esse exercício. Vamos chamar o primeiro salto de S, beleza? O segundo salto, ele falou lá que ele perde uma autonomia, tá? Ele perde uma autonomia de 1,2 metros. Então, do primeiro para o segundo, vai ser S menos 1,2, certo? E falou que do terceiro salto, olha lá, vou voltar lá em cima. No terceiro salto, ele perde 1,5.
Só que ele já perdeu 1,2 no segundo. Então, na verdade, ele perde 1,2 mais 1,5. Ele perde 2,7 metros, concorda? Primeiro ele saltou. Daí depois ele perde do primeiro salto 1,2 metros de autonomia. Perde do primeiro salto no terceiro, 1,2 do segundo, mais 1,5 que ele falou. Então, 2,7. E agora ele quer saber quanto que ele tem que a distância alcançada do primeiro salto para poder chegar nesses 17,4. Então, nada mais é que uma continha. 17,4 metros tem que ser igual à soma desses saltos, concorda? S mais S menos 1,2 mais S menos 2,7, certo? Tudo em metros, tá, né? Então, desse lado vai ficar 3 S's. E desse lado de cá vai ficar 17 mais 1,2, 17 mais 2,7, que eu vou fazer 17 aqui, ó. É 17,4 mais 1,2 mais 2,7, tá? Uma continha de soma. Tudo embaixo de vírgula. 4, 5, 6. 6 mais 7, 13, né? 7, 8, 9, 10, 11. 1 com 1, vírgula embaixo de vírgula, 21,3. Então, 21,3 é a soma desses meus números. E agora, divido por 3 dos dois lados e descubro que esse S que ele está procurando, vou fazer essa continha aqui, 21,3 divididos por 3. Vou fazer ela aqui para não ocupar muito espaço da minha folha. 21,3 divididos por 3. Ó, vou igualar a casa decimal, tá bom? Isso dá por 7. 7 vezes 0, 0. 3 vezes 7, 21. Sobra 3. Põe uma vírgula e um zero. Dá por 1. Dá 0. Então, 7,1 metros. Então, a distância alcançada do primeiro salto tem que estar entre 7 e 8. Alternativa letra D, né? Tem que estar entre 7 e 8, que é 7,1 metros. Estou tentando me organizar aqui, beleza? Vamos lá. Exercício 3. O dono de uma oficina mecânica precisa de um pistão das partes de um motor de 68 milímetros de diâmetro para o conserto de um carro. Para conseguir esse dono vai até um ferro velho e lá encontra pistões com diâmetros iguais a 68,21, 68,102, 68,001, 68,02, 68,012. Para colocar o pistão no motor que está sendo consertado, o dono da oficina terá de adquirir aquele que tem o diâmetro mais próximo do que precisa. Nesta condição, o dono da oficina deverá comprar o pistão de diâmetro. Olha só. O diâmetro do pistão dele é de 68 milímetros, certo? E ele chegou lá e encontrou pistão de 68,21 milímetros, pistão de 68,102 milímetros, pistão de 68,02 milímetros, né? Pistão de 0,12 milímetros e pistão de 68,001 milímetros. E ele quer o mais aproximado. Então, aqui você já poderia anular qual? A A e a B. Porque, ó, começa com 2 e 1 e aqui eu tenho zeros. Então, essas estão mais próximas, né? Então, aqui você já anula a C e a D, porque o 2 e o 1 são maiores que o 0. Alternativa letra E. Esse exercício é um exercício considerado fácil de aproximação, tá? É um exercício apenas para eu saber se você tem uma noção básica de interpretação de texto e básica mesmo de aproximação. Então, eu coloquei todos eles com 3 casas decimais, para que vocês conseguissem enxergar a aproximação. Sempre olhando aquela regrinha da aula 3, né? De conteúdo que eu passei para vocês. Quem não viu, por favor, veja. Certo? Exercício 4.
Um retângulo possui área igual a 259,056 centímetros quadrados. Sabendo que um de seus lados mede 15,42, qual é a medida do outro lado? Então, eu tenho lá um retângulo, certo? Colocar aqui A e B. E ele falou para mim que a área é de 259,056 centímetros quadrados, tá? Pergunta agora, como que é a área de retângulo, Vitor? É lado vezes lado, né? É A vezes B. Então, se eu tenho um lado deles, falhou, né? Um lado deles sendo 15,42, aqui não me importa, eu chutei, tá? Um lado. 15,42. Qual vai ser o outro lado do meu retângulo? Nossa, coloquei muita vírgula aqui. Essa vírgula não existe. 259,056 é igual a 15,42 vezes B, certo? Ele quer saber qual é esse outro lado do seu retângulo aqui. É apenas uma divisão. O seu B, então, vai ser 259,056 divididos por 15,42, tá? Vou fazer aqui desse ladinho. 259,056 divididos por 15,42. Vou pôr mais um zero aqui para poder igualar as casas, beleza? Sempre daquele jeito que a gente aprendeu lá, iguala as casas para poder resolver o exercício. Então, eu tenho aqui 15.420, 25.000, 259.000. Então, eu tenho 3, 4, 5. Vou pegar 5 casas aqui, ó. Acho que vai ter que ser por 1. Uma vez 0, 0. Uma vez 2, 2. Uma vez 4, 4. Uma vez 5, 5 e uma vezes 1, 1. Vamos subtrair para ver se dá menor que esse daqui. Se dá menor, eu estou certo. Então, vai ser 5 menos 0, 5. 2, eu vou emprestar aqui, vai ficar 8. 2 para chegar no 10 é 8. 8 para 4. É isso mesmo? É isso mesmo, né? 25, 2, 5, 9, 10, 7, 4 para 4 é 4, 10, 5, 5, 0 e 1. 10, 4, 8, 5. Menor que esse, sim, então tá certo. Vou baixar o 6. Daí agora eu tenho 104.000. Vamos ver por 5. Por 5 eu acho que vai ficar pouco. Vamos ver por 6. 6 vezes 0, 0. 2 vezes 6 dá 12. Daí, 6 vezes 4, 24, com 1 que foi 25. 6 vezes 5, 30, com 2 que foi 32. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. 9, 2, 520. Certo? Vou subtrair agora. Dá 6, 5 menos 2 dá 3, 8 menos 5 dá 3, 4 menos 2 dá 2. E aqui dá 1, certo? 12, 3, 3, 0. Uma vírgula e um zero. E daí aqui agora, pasmem, dá exato. 8 vezes 0, 0, dá 6, dá 3, dá 3, dá 2, dá 1. E essa conta dá exata. Então, 16,8 centímetros. Então, B é igual a 16,8 centímetros. Alternativa, letra C de curralinho, certo? Essa é a questão 4. Questão 5. Um certo número de caixas foi colocado em uma balança de precisão. Todas as caixas têm o mesmo peso, 5,65 kg. Se a balança marcou 59,55 kg, quantas caixas foram colocadas na balança? Bom, esse é suave, né? Total da balança. Ó, o total da balança é 39,55 quilos. Eu fui lá na balança e empilhei um monte de caixa. Tudo empilhado aqui, ó. Minha Nossa Senhora, professora, que desenho é esse? Só tô vendo que eu sou muito boa em desenho. E empilhei lá, daí tá lá a balança marcando.
39,55. Ele quer saber quantas caixas tem aqui, certo? Então, se eu tenho 39,55 quilos no total e cada caixa pesa 5,65, basta eu dividir uma pelo outro, certo? Por 2 é pouco, vai ter que pegar tudo, né? Por 2 é pouco, por 3 também é pouco, por 5 é pouco também, por 6, 5, não, por 7, né? 7 vezes 5, por 5, 9, 3, deu exato. Então, eu tenho 7 caixas. 7 caixas, não tem alternativa. Então, como você responderia? Você escreveria assim, né? Se fosse uma resposta. Ele perguntou, quantas caixas foram colocadas na balança? Você responderia, foram colocadas na balança... Só não errar, né? A caligrafia. Foram colocadas na balança 7 caixas. Ponto. Foram colocadas na balança 7 caixas. Tá ótimo. Encher muita linguiça também não é aqui o nosso intuito, beleza? Então, exercício 5 foi. Vamos para o exercício 6. Esse exercício 6 derrubou metade do neném. Os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residências e estabelecimentos comerciais. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que deu uma sede. Os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residências e estabelecimentos comerciais. Existem vários modelos de mostradores de hidrômetros, sendo que alguns deles possuem combinação de um mostrador e 2 relógios de ponteiro. O número formado pelos 4 primeiros algarismos do mostrador fornecem o consumo em metros cúbicos, e os 2 últimos algarismos representam, respectivamente, as centenas e dezenas de litros de água consumidos. Então, os 4 primeiros em metros cúbicos. Um dos relógios de ponteiro indica a quantidade em litros e o outro em decímetros de litros, conforme ilustra a figura a seguir. Opa, que está aqui deste lado. Aqui a figura. Considerando as informações indicadas na figura, o consumo total de água registrado nesse hidrômetro em litros é. Olha só, bicho. O que fala o enunciado? Que os 4 primeiros dígitos são em metros cúbicos. Você não precisava saber que o metro cúbico tem 1000 litros, porque ele te dá aqui. Ele quer saber quantos litros eu tenho no total. Então, aqui eu já tenho 3534000, né? Então, aqui eu já tenho 3.534 litros. Logo depois, eu vou ter 85, né? E ele me falou o quê? Que aquilo ali era centenas de litros. Está escrito aqui, ó, centenas de litros. Então, eu já vou ter 8 centenas de litro. O que é 8 centenas de litros? Centenas de litros. São 800, né? É 8 vezes 100. Então, são 800 litros, certo? Porque é centena. Aí, depois eu tenho um 5, que é dezena. 5 dezenas de litros. Então, 5 vezes 10, que é 50 litros. Beleza. Aí, depois, ele me falou que esse trequinho aqui, ó, indicava os como que chama? Décimos de litro. Tem um negócio aqui na frente. Décimos de litros, olha só. E ele tá marcando qual número ali? Um tá marcando o 9. E esse daqui é litros. Então, 9 litros. Eu pulei um, né? Agora tá falando ele. 9 litros. E esse daqui tá marcando o decímetro, o décimos de litros, que é o valor de 3,5 décimos de litro. Se é 3,5 décimos de litros, é 3,5 dividido por 10. 0,35 litros. É isso aqui. E agora? Agora você soma tudo. Vai ser
3534000 mais 800 mais 50 mais 9 mais 0,35. Dá 5, dá 3, dá 9, dá 5, dá 8, dá 4, dá 3, dá 5 e dá 3. Vírgula, ponto, ponto. 3.534.859,35 litros. Alternativa letra D de diarreia. Certo? Esse exercício muita gente fez o 3.534.85 lá de cima, multiplicou todo esse número aqui por 1.000 e se fu, né? No caso, se fu. Bora lá. Exercício 7, que de longe é o mais difícil da apostila. Da aula. Nos últimos anos, o volume do petróleo exportado pelo Brasil tem mostrado expressiva tendência de crescimento, ultrapassando as importações de 2008. Entretanto, apesar das importações terem se mantido praticamente no mesmo patamar desde 2001, os recursos gerados com as exportações ainda são inferiores àqueles despendidos com as importações, uma vez que o preço médio por metro cúbico do petróleo importado é superior ao do petróleo nacional. Nos primeiros 5 meses de 2009, foram gastos 2,84 bilhões de dólares com importações e gerado uma receita de 2,24 bilhões de dólares com as exportações. O preço médio por metro cúbico em maio de 2009 foi de $340 para o petróleo importado e $230 para o petróleo exportado. O quadro a seguir mostra os dados consolidados de 2001 a 2008. Eu vou anotar esses valores aqui, ó. $340 para o importado e $230 para o exportado, beleza? E daí ele vai lá e mostra a tabelinha para a gente. E falou que era para considerar que as importações e exportações de petróleo de junho a dezembro de 2009 sejam iguais a 7 das 5 exportações iguais a 7 das 5 importações e exportações, respectivamente, ocorridas de janeiro a maio de 2009. Nesse caso, supondo que os preços para importação e exportação não sofram alterações, qual seria o valor mais aproximado da diferença entre os recursos despendidos com as importações e os recursos gerados com as exportações em 2009? Ok? Bom, primeiro, vamos organizar. Vamos fazer o seguinte. Tentar entender o que diabos esse cara quer, né? Porque até agora eu não entendi o que ele quer. Ele está falando de importação e de exportação. E eu apenas entendi que eu tenho valores de... Eu não tenho todos os valores de 2009, eu tenho apenas alguns valores de 2009. O que ele quer é que você descubra quais são os valores finais de 2009, dos meses que você não tem, e usando essa porcentagem, essa fração de 7/5 que ele te passa, e encontre essa diferença. Então, primeiro, o que ele quer? Ele quer o valor aproximado da diferença do valor exportado e o valor importado. É isso que ele quer, certo? Ou do importado para o exportado. Ele quer essa diferença, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar minha folha em 2 e vou fazer importação de um lado e exportação do outro, tá? Ele falou para mim que a importação, se você ler lá em cima, que a importação nos 5 primeiros meses de 2009, primeiro eu vou ter que calcular dos 5 primeiros meses e depois eu vou ter que fazer os 7/5 vezes o valor do barril. Faz sentido?
Ele falou que nos primeiros 5 meses de 2009, ele gastou 2,84 bi na importação. Só que 2,84 bi eu vou trabalhar em milhões. Por quê? Porque a minha tabela está em milhões de metros cúbicos. Então, não faz sentido trabalhar com bilhões de dólares. Faz sentido trabalhar com milhões. Se eu transformar bilhões em milhões, eu multiplico por 1.000, certo? Então, 2,84 bi é a mesma coisa que 2.840 milhões, certo? Sabendo disso, eu preciso somar mais a parte dos meses que eu não tenho, que vai ser 7/5 vezes o valor da minha tabela, que é 9, vezes o valor do barril da importação, que é 340, certo? Como esse exercício é super longo, eu vou deixar as continhas para vocês fazerem, beleza? Quando você somar essas 200... Aqui eu já não preciso transformar mais, né? Porque 240 está em dólares, o 7/5, 9 está em milhões, então vai ficar milhões de dólares e eu não preciso transformar nada. Quando eu fizer essa continha aqui, eu vou chegar em 7,124 milhões, né? Que é o que eu estou trabalhando. Beleza? Agora, as exportações. Ele me falou que nas exportações eu tinha 2,24 bi. Mesma coisa, vou multiplicar por 1.000 para encontrar em milhões, para conseguir trabalhar melhor. Milhões. E vou fazer a mesma continha que eu fiz aqui. 7/5. Agora, 7/5 de 11, porque é esse valor da minha tabela aqui da exportação, ó, valores apurados de janeiro a maio de 2009, 7/5 de 11 vezes 230. Mesma coisa. Aqui você consegue simplificar, tá bom? A conta fica bem mais fácil de você conseguir resolver. E aqui um macete bom para resolver essa conta é o seguinte, que se você multiplica por 2 aqui embaixo, fica 10. É como se você dividisse por 10. E é como se você dobrasse esse número. Então, se eu multiplico por 2 embaixo e multiplico por 2, fica 68, né? Então, na verdade, aqui em cima, se eu simplifico por 5, divido por 5, aqui fica 68. Aqui, na verdade, se eu for simplificar, vai ser a mesma coisa que 46. Porque é como se eu dividisse por 2 e dobrasse aqui em cima. Mas é apenas um macetinho da matemática. Fazendo todas essas contas aqui, somando todos esses valores, eu chego a um valor de 5,782. Mi também, né? E agora, o que ele quer? Ele quer isso aqui? Não, ele quer a diferença. E a diferença, então, vai ser 7,124 menos 5,782. 4 menos 2, 2. Ou, para essa aqui dá 0. 8, 9, 10, 11, 12. Dá 4. Essa aqui dá 6, dá 10, 7, 8, 9, 10, dá 3 e dá 1. 1.342 milhões. E agora você vai olhar as respostas e não tem. Mas tem 1,34 bi. Se você transformou 2,84 bi para mim multiplicando por 1.000, para transformar milhões para bilhões é só dividir por 1.000. Tá? É o mesmo pensamento, beleza? Nesse exercício, você podia transformar tudo para bilhões ou tudo para milhões, que resolvia do mesmo jeito, certo? Então, alternativa, letra C de volta de curralinho, beleza? Minha Nossa Senhora. Exercício 8. Rafaela e Henrique participaram de uma atividade voluntária que consistiu na pintura da fachada de uma instituição de caridade. No final do dia, restaram 2 latas de tinta idênticas. Uma dessas latas estava cheia de tinta até a metade de sua capacidade e a outra lata estava cheia de tinta até 3/4 de sua capacidade. Ambos decidiram juntar esse excedente e dividir em 2 partes iguais, a serem armazenadas nessas mesmas latas. A fração que representa o volume de tinta em cada uma das latas em relação à sua capacidade após essa divisão é super simples. Eu tenho uma lata com meia
Com meia, professora? Ela tem uma meia aqui. Meias. E tem uma lata com 3/4, certo? Ele vai somar essas duas latas. Meio mais 3/4. Vou tirar o mínimo. Ó, Raquel, tô tirando o mínimo. Primo, vou dividir, dá 1, dá 2. Vou dividir de novo, dá 1, dá 1. O primo é 4. Primo é 4. O mínimo múltiplo comum é 4. Olha só. 4 divididos por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Mais 4 divididos por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. Então, isso daqui dá 5/4. Então, na verdade, as minhas latas de tinta somadas dão 5/4. Mas eles vão pegar essa tinta total e vão dividir em duas latas. Então, 5/4 divididos por 2. Divididos por 2. O que eu faço mesmo? Conservo o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Cada lata, então, vai ter 5/8 de tinta alternativa, letra B, de bucéfalo. 9. Sebastião calculou o índice de massa corporal de seu filho da seguinte maneira. Dividiu a massa do garoto em quilogramas, pelo quadrado da altura e comparou o valor obtido com os disponíveis na tabela. Que tabela? Sabendo que o filho de Sebastião possui 1,31 metros de altura e 65,5 quilos, qual é a classificação? Bom, para resolver, precisávamos desta tabela aqui. Ó, esta tabela aqui, certo? Então, vamos lá fazer a conta. 65,5 quilos divididos pela altura de Sebastião, de filho de Sebastião, que é 1,31, né? 1,31 ao quadrado. Vamos fazer o 1,31 ao quadrado agora. 1,31 vezes 1,31. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Mais. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 1, 6. 9, 10, 11. 3 com 3, 3, 7. 1. 4 casas. 1, 2, 3, 4. 1,71 eu vou usar, tá bom? 65,5 divididos por... Vou dividir por 1,7, na verdade. Vou usar uma casa decimal só, beleza? Vou pegar o 65, acho que dá por 3. 3 vezes 7... é por 7 mesmo? 3 vezes 21. 3 vezes 1, 3, 4, 5. É isso mesmo? Tô meio perdida. 65,5. É isso mesmo. 5 menos 1, 4. 6 menos 5, 1. Baixa o 5. Dá por 8, eu acho. 7 vezes 8, 56. Se não me falha a memória, é isso mesmo. 56. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Não precisa mais, né? Não preciso de mais nada aqui. Tanto faz esse valor aqui para mim, porque o que eu preciso é desse valor, ó, 38. E se você olhar nessa tabela, o 38 tá obesidade grau 2 severa, que é a letra A de amor. E é assim que eu me despeço, pessoal. Espero que tenha dado certo este tipo de resolução de exercícios, beleza? Muito obrigada, até a próxima. Beijo!